Boa noite, estamos começando o programa Itália Viva, uma produção da Sociedade Italiana do Rio Grande do Sul, que conecta você à arte, à cultura, aos negócios italianos e também traz histórias inspiradoras. No nosso primeiro bloco, vamos conversar com a empresária do ramo de gastronomia, Bianca Tesseli, e com a professora de danças ciganas e italianas, Caroline Garcia. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bom. Pois então, professora Caroline, a tarantela tem um poder de sedução? Por quê? De sedução, eu acho que mais por ser uma dança social, Sim. né? Então, a partir do momento que as pessoas se reúnem, existe cortejo em festas de família, é a oportunidade, assim, né, dos jovens se encontrarem e chegar um pouco mais perto, conversar, porque existe, né, a tarantela que não é de pares, existe a tarantela que é de pares, existe, enfim, existe uma diversidade. Quantos tipos de tarantela danças. nós temos? Na verdade, assim, vou te ser honesta, eu não saberia te dizer quantos. São vários. Porque vai depender da região onde é dançado, vai Sim. depender da família que está dançando. Olha só. Depende de muitas coisas. Tanto que a gente vê a tarantela calabresa, a tarantela napolitana, né, as danças do Vêneto. Então, tudo vai depender da região da qual tu está falando. Sim. Mas quando a gente fala em sedução e a gente vê a dança há milênios, né, sendo utilizada em rituais, em cortejos, enfim, de várias formas para socializar, para se comunicar, para mostrar uma cultura, Sim. né? A gente está falando também desse jogo de sedução. Então, quando a gente A fala de uma tarantela dança está na de origem da cortejo, dança, é isso? Não, né? Muito provavelmente não. Assim, os registros, os primeiros registros, pelo menos pelo que eu estudei, assim, das danças italianas, Sim. Conhecidas como a gente conhece hoje, Sim. E aí a gente está falando das tarantelas, do saltarello, do giga, das píticas, vem datando aí do século XVII, né? Do De que já século tem um XV ao formato século contemporâneo. XVII, que já tem esse formato que a gente conhece, Sim. né? Claro que a gente sabe que a região era habitada há bastante tempo, né? Há mais tempo, e aí a gente vai ver outras danças, outras manifestações, entre aspas, muitas aspas, primitivas, né, de dança, mas o que a gente conhece hoje das danças italianas, os primeiros registros estão nesse período, assim. Pois então, me diz uma coisa, agora em Porto Alegre a gente vai ter a oportunidade de aprender tarantela, é isso? Sim. Você é a professora do curso? Sim. Na Sociedade Italiana do Rio Grande do Sul, Sim. nós estamos montando um grupo de danças italianas, então não só de tarantela. Quais são as outras denominações de dança? A tarantela, você mencionou rapidamente. Sim, então a gente vai trabalhar com as tarantelas, a gente vai trabalhar com saltarello, a gente vai trabalhar com as tamurriatas, com a pizzica salentina. Saltarello, tamburriatas. Tamurriata. Tamurriata. Isso. Muito bem. Qual é a diferença entre elas? Ai, depende. Tem algumas que são mais aterradas, tem algumas danças que são mais suspensas, tem outras que têm mais esse caráter de sedução que tu falou, né? Como assim aterradas? Então, mais No chão. trabalhando no chão, né? Então, são movimentos que são mais fixos, mais fortes, né? Que a pessoa senta, digamos assim, o corpo pro chão. Tem as que são mais suspensas, né? Então, por exemplo, a pizzica salentina, ela é completamente suspensa. Tu trabalha em meia ponta. Pezinho sai do chão. Pezinho sai do chão, né? Trabalha com bastante saltito, com bastante elevação de mãos, enfim. Olha só. Então, como eu disse, sempre vai depender da região. Você acha que tem uma onda de pessoas interessadas em tarantela? Isso está virando moda de novo? Olha, eu tenho acompanhado muito mais assim a onda das pessoas que estão interessadas na pizzica salentina em si. Porque durante a pandemia viralizou um vídeo, né, de uma dançatriz de pizzica, dançando sozinha numa praça. E aí, esse vídeo, quando viralizou, as pessoas começaram a procurar, Sim. né? Opa, que tipo de dança é essa? Né? Inclusive, eu comecei a procurar que tipo Olha de só. dança era aquela. Então, eu já trabalhava com as danças ciganas, eu pensei, legal, vou trabalhar com outro tipo de dança, né? Sim. Fui procurar esse tipo de dança. Então, eu comecei a conhecer a musicalidade italiana primeiro pelas pítzicas. A gente tem alguns tipos de pizzica também. Certo. Também são por regiões e... Exatamente. E qual é a origem da pizzica? Então, a pizzica, ela nasce
assim, olhando por um ponto de vista histórico, né? Porque existe também um ponto de vista mitológico nisso. Opa. Então, quando a gente está falando em historicidade, o que acontecia? Durante as procissões, né, principalmente ali em Santo Vito, enfim, os agricultores vinham fazendo a procissão, normalmente, só que eles começaram a chamar ciganos para tocar à frente da procissão, tocar e dançar. Sim. Ao mesmo tempo, eles começaram a perceber essas músicas e essas danças como curativas. Então, durante o dia havia a procissão. O poder curativo da dança. Então, fantástico. Carolina, vamos fazer o seguinte, o nosso assunto está muito interessante. Se você está curtindo, está assistindo pelo YouTube, dá um legalzinho, se inscreva no nosso canal. Se está assistindo por alguma outra plataforma, deixe o seu coraçãozinho e nós vamos chamar os nossos comerciais. Cada gota de água vale muito e precisa ser reservada. Por isso, a Assembleia Legislativa vai debater o uso racional dos nossos recursos hídricos. Ao incentivar a reservação da água, a irrigação é otimizada, beneficiando a agricultura, a pecuária, a piscicultura e a sua vida. Assembleia Legislativa. Cada gota conta. Voltamos com o programa Itália Viva, uma produção da Sociedade Italiana do Rio Grande do Sul que conecta você com a arte, com a cultura, com os negócios de italianos e também com histórias inspiradoras. E eu quero conversar um pouquinho com Bianca Tesseli, que é empresária no ramo de gastronomia. Boa noite, Bianca, tudo bem? Boa noite, tudo bom? Tudo jóia, Bianca? Bom, você também é de origem italiana, não é? Sim. E existe influência, as tábuas de frios que você faz estão fazendo um enorme sucesso, existe uma onda de tábuas de frios acontecendo em Porto Alegre, as pessoas querem saber como faz, você também tem um curso de tábuas de frios. A que você atribui esse sucesso? Eu acho que a tábua de frios é um dos alimentos mais democráticos que a gente pode pôr numa mesa, porque tu atende o vegetariano, atende o... Peraí, frios vegetariano? Tem frio vegano? Tem frios veganos? Mas tem a uva, tem o queijo, tem a caponata, tem o pão. Então, se a pessoa não come carne, atende. Se a pessoa não come queijos, atende. Tem alérgico à lactose, tem o resto dos produtos que atende. No meu caso, que não consome glúten? Também atende, porque vai ter o ponto separado, não vai contaminar. Claro. Também atende. É só uma frutinha, tô de regime. Tem a fruta, tem o morango, tem a uva. Então, tu não te sente mal quando tu põe uma tábua de frios, que tu atende todo mundo que está na tua volta. É uma maneira mais fácil de tu atender mais pessoas com um cardápio único num evento. E também é algo que tu consegue participar bem. Vou na casa de uma pessoa jantar, quero levar algo para participar da refeição. Uma tábua de frios com uma entrada sempre é bem-vinda. Pessoal, todo mundo gosta desse carinho, né, de uma tábua. E é algo que também tu vai compartilhar a mesa com mais tempo, é para conversar, para curtir um bom vinho ou um bom chopp também, que combina bem no inverno e no verão. Claro. Então, eu acho que, dentre os alimentos que tem para compartilhar, a tábua de frios é um dos mais democráticos que tem, para mim, na minha opinião, como eventos gastronômicos, né? E quando contrata o teu serviço de gastronomia, você também faz um resgate das receitas da família onde você vai atender? Acontece isso? Sim. Eu acho que a comida é um ato de felicidade, né? Quando a gente se reúne, é aquela parte da... A comida é um ato de felicidade? Eu acho que as pessoas... Só os gordos são felizes, então? Não, acho que todo mundo que se reúne mesmo para um bom prato, independente do peso, é um ato de felicidade. Tu sente o prazer na comida. Claro. Então... Eu acho que nada melhor que quando tu vai botar uma comida à mesa, tu perguntar aquilo, o que tu gosta? O que te lembra um bom momento com a comida? O que me lembra era o canudinho. O canudinho, faz canudinho de maionese? Faço, quando pede, faço. Pizza de sardinha, canudinho. Pizza de sardinha? Nossa, que... Tem um pandeló que eu faço muito também, que é tradicional da minha avó, que é um pandeló doce com recheio salgado em cima, com atum, presunto. Isso é uma avó italiana? A avó italiana, Meneghetti. Mas que legal. Como é que é? Seu pandeló doce... E em cima o recheio é salgado, com atum, com palmito, pepinos. Então também é um outro produto que até hoje, esse pandeló da avó,
Ele está no cardápio do Hotel Ibis. Eu forneço pronto para o Como Hotel é que eu Ibis. sei, como é que eu vejo o teu cardápio? Onde é que eu encontro No ele? Instagram. No Instagram. A minha loja chama Rural e Tal. Eu trago também os produtos, todos que eu trabalho são produtos da nossa região, da área rural nossa. Eu procuro pequenos produtores. Você está falando dos pequenos produtores de Porto Alegre, da Zona Grande, Sul. Porto Alegre, Grande Porto Alegre, de salame Sim. vem de fora, né? Mas o queijo, a uva, as frutas que eu tento buscar da estação são produtores Sim. daqui da nossa região. Que bacana. Eu tento comprar também da nossa... Eu moro na Ípica, então no extremo sul de Porto Alegre. Então, assim, o pão é uma moça da região que faz para mim, o doce, quando eu ponho numa mesa. Eu peço também de pessoas que produzem pequenos artesanais na região. Então, praticamente economia local movimentada nesse evento. Não pegar algo industrializado de fora, porque tem carinho, em cada pedacinho tem um carinho. Claro. Aquela família botou carinho naquele alimento para levar à mesa. Então, o que eu digo, a felicidade na mesa é porque cada família se dedica àquele produto para a felicidade deles, para o consumo. E é um resgate cultural, é um resgate familiar. Exatamente. Que bacana. Então, e quando eu faço evento, eu trabalho só com as tábuas de frios, as tábuas de frios e mesa de finger food, que chama com sanduichinhos, acompanhamentos, quiches e outros produtos mais, e também com mini porções. Daí são pratos E lá na cheios, Rural e Tal eu posso ver essas mesas. todas as mesas. E eu tenho Rural underline e underline. Rural Rural ponto tal. Porque Muito bem. trago esse resgate da zona rural, realmente é o resgate do que era antigo, da comida mais caseira, de ter até nos caldos, nas sopas que eu ponho no inverno, um risoto que faço, procuro também buscar o sabor daqui da região para estar na comida. Claro. A polenta com carne de panela é um dos pratos que mais saem na mini porção. A polenta com carne de panela é sucesso, é? É o mais pedido, aquela polentinha mole com carne de panela e queijo junto. É um dos pratos mais pedidos da mini porção. Então é esse sabor, que é aquele resgate do que eu comia antes em casa, de ter esse carinho, que eu acho que faz a diferença no evento. Hoje está tudo muitas vezes é bonito, a mesa posta, mas é sem sabor, é sem o gosto. Certo. E sem link com a pessoa. Bom, você entrega a tábua na casa das pessoas ou eu posso adquirir em algum lugar ela? Eu estou a partir de março agora com a teleentrega de segunda a sábado, com a teleentrega, daí chegou. E a loja na Avenida Copacabana 1001. Olha aí. Na Tristeza. Avenida Copacabana 1001. Isso. Bacana. Você já experimentou, Caroline, uma tábua de frios? Já participou desse tipo de evento gastronômico? Sim, eu concordo, é totalmente democrático, né? Totalmente. E todo mundo consegue ter acesso ao que gosta. E a dança também é um processo de democratização? Eu acredito que sim. Eu acredito que Você sim. vai dar uma pode. demonstraçãozinha da sua arte dramática no campo da dança aqui pra gente? Vai mostrar um pouquinho? Qual é a dança que você vai nos mostrar? Eu trouxe uma pizzica. Uma pizzica? Que é É aquela que Tremula viralizou. Não é a música que viralizou. Não é a mesma música tá que bom. viralizou. Mas trouxe uma pizzica salentina para dançar um pouquinho, para vocês verem mais ou menos como é que é esse negócio de suspensão que eu te falei. O Flávio vai botar a música pra gente, então? Bom. Bota. Vittina lo sole non pareva, era la nebbia calumbo llegava, era la nebbia calumbo llegava. Stava la mia bella con quattro servidori ragionava con quattro servidori ragionava. Muito bom. O som tem uma origem evidentemente cigana, sem dúvida.
Bom, com esses passos de dança maravilhosos da professora Caroline Garcia, eu chamo os nossos comerciais. Cada gota de água vale muito e precisa ser reservada. Por isso, a Assembleia Legislativa vai debater o uso racional dos nossos recursos hídricos. Ao incentivar a reservação da água, a irrigação é otimizada, beneficiando a agricultura, a pecuária, a piscicultura e a sua vida. Assembleia Legislativa. Cada gota conta. Voltamos com o programa Itália Viva, uma produção da Sociedade Italiana do Rio Grande do Sul, que tem o apoio da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul e da Casa de Escriba. O programa Itália Viva conecta você com a arte, com a cultura, com os negócios italianos e traz histórias inspiradoras. E agora nós vamos conversar com a artista plástica Claudete Sieber. Clau Sieber, tudo bom? Tudo bom. Boa noite. Boa noite. Como é que tu estás? Tudo bem. Tranquila? Pois então, tu estás encabeçando um projeto que me chamou muito a atenção, o livro A Idealista, que é escrito por uma autista e é ilustrado por você. Me conta um pouquinho de como você chegou nesse ponto de escrever, de fazer um livro de uma autista. Quais são as motivações? Bom, a Ângela é uma autista de nível intermediário, Sim. Precisa de bastante suporte. Sim. Ela é minha sobrinha, né? Então a gente tem um vínculo afetivo. Eu estou há 2 anos para ilustrar esse livro e eu não conseguia, porque como a escrita do autista ela é muito assim, o pensamento é muito literal e a escrita é muito direta, Sim. eu não queria reinterpretar uma coisa dela, eu queria Sim. manter fresco. Então eu optei pela inteligência artificial. Olha, Você coloca no prompt e a inteligência te devolve uma coisa meio ao pé da letra, mas muito bonita, né? Porque ela varre toda a internet e faz uma coisa realmente muito rebuscada. Eu achei muito interessante, tive resultados muito bons e comecei a compor, então, com a inteligência artificial e outros elementos. E o livro ficou bem interessante. nós temos algumas imagens para dar uma olhadinha nesse livro? Temos, tá? Flávio, coloca aí para nós. Esse é a capa. A Idealista, A capa, prosa e versos. É porque a Ângela nos escreve, ela é muito pesquisadora, então ela nos escreve a respeito de muitos lugares do mundo que ela pesquisa, que são alguns textinhos, né? Tá ótimo. E os versos que, através desses versos, ela nos fala, olha aqui, ó, Berlim, por exemplo, né? Um lugar onde ela pesquisou, ela é muito relacionada com moda, ela é louca por moda, por coisas fashion também, então isso tem a ver com o perfil dela, Que né? interessante. A autista é interessada por moda e por coisas fashion. E também por lugares do mundo. Ó, por exemplo, o poema A Idealista é sobre, no caso, o perfil de uma mulher que ela espalha ideias de liberdade, de amor e paz por todo o mundo. Tá ótimo, Flávio. Muito obrigado pelas imagens. Eu quero conversar mais um também ali, pouquinho com a Claudete, a cosmopolita. A cosmopolita seria também uma mulher independente, uma mulher que viaja o tempo inteiro, que é bem resolvida. São personagens assim que tu nota que tem uma personagem que é sempre uma mulher muito bem resolvida, Sim. independente, liberal e que talvez ela, né, seja a projeção dela, como ela Interessante. gostaria de ser. Que idade está a Ângela agora? A Ângela está com 30 anos cronológicos, né? Mas ela tem uma idade emocional de 15, 16 anos. Você havia me colocado que existe uma dificuldade dos autistas em, por exemplo, fazer a redação exigida no vestibular. Ela tentou várias vezes fazer para letras, inclusive, mas o vestibular foi anulado porque na redação ela não cumpriu os requisitos. E ela é uma menina que fez 1º grau, fez 2º grau, tem bastante inteligência, mas ela não flui na comunicação, né? Conta para mim, quais é que são os desafios de ter um autista na família? Ter atividades para ele em que ele se ocupe, porque a mente é muito, muito, muito rápida, o pensamento é muito acelerado, né? Sim. Então ele precisa se ocupar, porque senão ele passa
em casa andando de um lado para o outro, falando, e é muito difícil para as pessoas da família. Causa um estresse, né? Para os familiares. Sim. Você tem que ter muita paciência para lidar com isso o tempo inteiro. Então, tu tem que ocupar ele com cursos, com atividades. Você acha que a literatura pode ser uma ferramenta de integração social e educacional do autista? Com certeza. Nunca tu forçar, tu sempre sugerir, tu sempre convidar, né, de maneira convidativa, sugestiva, natural, assim, né? É aquele método do ABA, né? Você vai observando, você vai sugerindo, você vai premiando. E isso, com certeza, estimula ele a escrever, pintar ou desenhar. O livro está pronto? O livro está pronto. Eu tenho uma versão para imprimir, que a gente, né, gostaria de... Inclusive já está na Biblioteca Nacional, é isso? Tem o ISBN já. Sim. Gostaríamos de depois ver algum método de patrocínio, né, para a versão impressa. Certo. E eu estou fazendo uma versão de e-book para a gente colocar em alguma plataforma digital. Bacana. E se hoje eu quiser adquirir o livro, eu posso? Eu acho que eu vou colocar na plataforma digital, que vai ser mais... Quando você fizer isso, nos avisa e vem aqui contar para a gente sobre essa inauguração do livro em uma plataforma digital. Vamos colocar na Amazon, né? Amazon, bacana. No princípio. Quanto tempo levou para fazer todo esse livro? São quantas páginas e quanto tempo levou? São 60 páginas, bem ilustradas, e eu levei cerca de uns 3 ou 4 meses, porque eu fui realmente pensando muito, fazendo aos poucos. Revisei muitas vezes ele. Ainda ontem fiz mais um processo de revisão. De revisão. Sim. Porque a própria escrita da Ângela também tinha muitas pequenas deficiências, assim, que eu tive que revisar várias vezes, né? Dar uma supridinha. E como é que foi esse processo de fazê-la escrever? Como é que foi isso? Foi natural dela. Ela quis escrever, porque ela se interessa muito por literatura mesmo. Sim. Ela se interessa por literatura, ela é uma pesquisadora natural. Certo. Então, ela quis escrever. E agora ela, inclusive, tem projeto para mais um livro. Que seria? Seria, segundo ela, a vida dela no Rio Grande do Sul. Ela vai escrever. Ela vai relacionar de alguma maneira a vivência dela e o Rio Grande do Sul. Não sabemos como vai ser ainda. Você acha que a criatividade do autista é diferente da criatividade de quem não é autista? O leque autista do transtorno, né, do espectro, é muito variado em cada autista. Então, nós temos sempre uma surpresa. Eu acredito que sim, às vezes ele surpreende muito. Qual é que foi a surpresa que você encontrou nesse projeto? Da Ângela? Essa coisa dela, não sabia que ela era tão ligada, por exemplo, ao feminismo, às ideias de progressão, essas ideias de liberdade. Foi uma surpresa para mim, né? Porque ela é uma menina criada dentro de casa, praticamente. Sim. Vai à igreja, vai para casa e ela tem tantos ideais de liberdade, de feminismo dentro daquela cabecinha. Interessante. De onde vieram esses ideais? Você não sabe. Não. Que fantástico isso. E ela expressou através desse projeto literário. Isso. Que bacana, que bacana, que bacana. E você acha que esse projeto poderia ser levado, por exemplo, para escolas, para que mais autistas se valessem da redação como ferramenta de integração educacional? Não só os autistas, mas assim, para os outros alunos verem que a inclusão vale a pena, entendeu? Que o colega ali que tem problema, ele se bem estimulado, se bem incluído, ele faz também uma produção, né? Então, para as outras crianças que não são neuroatípicas, que são neurotípicas, poderem ver que existe uma produção, sim, dessas pessoas que têm dificuldades, né? Sim. E você acha que existe, você que tem autistas na família, você acha mais de um autista? Eu acho que não existem mais famílias que não tenham autistas, né? Então, existe uma explosão de casos de autismo. E a gente até está tentando entender por que isso está acontecendo, mas a pergunta era no sentido de que você acha que outros autistas podem se valer dessa mesma ferramenta dentro das escolas e produzir livros, e isso pode se avolumar, é isso? Não é que eles vão produzir livros, mas eles vão se estimular a escrever. Eles vão abrir mais uma portinha para eles, entendeu? Sim. Porque tudo que tu for introduzindo na vida deles de arte e criatividade vai ser uma ferramenta de comunicação, que é a parte mais difícil deles, comunicação e interação social. Entendi. Então isso vai somar muito para eles.
Que bacana. E eu acho que, assim, e também para as meninas é um livro muito interessante, que ele fala das mulheres, ele fala da independência feminina, sabe? Que é um outro tema muito importante. Para os meninos e para as meninas, né? Para Claro. os meninos também. Entenderem isso, né? Que isso aí não adianta, não vai ter retrocesso, espero que não tenha. Olha, eu acredito que existem retrocessos acontecendo e a gente pode esperar de mas, tudo, no né? geral, eu acho que a ideia é que a mulher, ela encontra cada vez mais seu espaço, né? Então, é um livro bem interessante. Ser mulher, ser autista, seria uma dupla dificuldade numa sociedade fechada, machista como a nossa? Sim, inclusive porque tem um autismo que é considerado de nível 1, né, leve, Sim. que nas mulheres passa assim, batido, Ou né? seja, não é diagnosticado. Não é diagnosticado, porque uma crise de autismo às vezes é considerado uma crise de birra, é considerado uma menopausa, é considerado é hormonal, não sei o que lá, e é autismo. E autismo. O autismo pode ser desenvolvido na fase adulta? Não, o autismo ele vem de criança, ele vem de nascimento. Ele é genético ou é alguma coisa que foi criado na gestação, assim, né? Ele é genético. Fantástico. Estou conversando com Claudete Sieber, que é a ilustradora do livro A Idealista, Prosa e Verso, e essa conversa foi extremamente enriquecedora, e com essa conversa enriquecedora nós encerramos o episódio desta noite do programa Itália Viva. Uma boa noite. Agradeço muito.